Dei uma pergunta aqui da Clarice. O que é pré-diabetes? Pré-diabetes, a gente chama que esse estágio anterior a ter diabetes. Na verdade, é definido por um número, né? Então, é uma glicemia de jejum entre 100 e 125 miligramas por decilitro, ou uma hemoglobina glicada, que é um exame que se faz para medir o controle da glicemia dos últimos 3 meses, mais ou menos, entre 5,7% e 6,4%. E por que esse nome? Porque uma boa parte dessas pessoas que têm pré-diabetes vão evoluir para o diabetes. Inclusive, nesse momento do pré-diabetes, já pode ter algumas complicações, principalmente macrovasculares, enfim, alterações, risco de doença cardíaca, e é um momento em que você já deve até intervir. Então, mesmo no chamado pré-diabético, que é, vamos supor, uma glicemia entre 100 e 120, você já tem consequências no organismo? Você já tem consequências. Você já pode ter neuropatia, você já pode ter cardiopatia. Mesmo com esses níveis de glicemia... Mesmo com esses níveis de glicemia discretamente alterados. As complicações mais conhecidas nós já falamos, né, Priscila? As principais complicações, você vai ter complicações que a gente chama de microvasculares, que é o olho, a retina, o rim e a neuropatia, que pode ser periférica ou pode ser autonômica. E as macrovasculares, principalmente coração e cérebro. Mas a gente pode ter demência, a gente pode ter pneumopatia, pode ter doenças na pele. Então, tem várias complicações. A neuropatia que você chama? A neuropatia é a alteração das fibras nervosas, né? Sim. Então, a gente pode ter neuropatia que a gente chama de periférica, que chega a ser com dormência. Com dormência, queimação, dor, em que a gente tem a melhor especialista aqui do lado, que é a Charo. De neuropatias? De neuropatias. Vamos falar um pouquinho de neuropatias? Vamos, Charo. Então, a neuropatia, o que é? Então, o nervo periférico é o nervo que inerva todo o que não é a parte central. Então, e ele... a glicose, ela começa sempre do lugar mais longe para um lugar mais perto. Então, por isso que os pés são acometidos. Então, os pés são mais Os primeiros então, muitas vezes, um dos sintomas pode ser, tenho dormência nos pés e tal, né? E às vezes confunde com problema ortopédico, com problema da marcha, ou pisar errado, mas não é, né? Não, muitas pode ser vezes dormência. E aí tem uma coisa assim, às vezes é uma cãibra ou uma dormência que aparece só à noite, né? Sim. Então isso... E pode também, em outro aspecto, você ter dor e também o pé que você não sente, né? Que aí é o risco de você ter as complicações. Que é pior ainda, que é pior ainda, né? Então você queima o pé, pisa, corta, e não sente. E não percebe, né? Então, que são as úlceras de pé diabético e o pé diabético e o risco de amputação que a gente... Que são complicações gravíssimas, com altíssima mortalidade em 5 anos, né? Comparar uma mortalidade maior do que muitos cânceres. Uma pessoa, como você falou, que apresenta pé diabético, por exemplo, que são úlceras no pé decorrente da alteração do diabetes. A mortalidade é tão alta assim? É muito alta. Em 5 anos, dependendo do grau, claro, né? Então, se é só úlcera, chega a ser maior de câncer de mama, né? É mesmo? É mesmo. Impressionante. E lembrar que esse paciente é um paciente que já tem todas as outras coisas, ele vai ter doença cardíaca, neurológico, renal. Ele já tem tudo. Sim. Exato. Mas então, a mortalidade é o dado que realmente eu desconhecia. É maior que o câncer de mama. É maior que o câncer de mama. E a questão é que, assim, é uma complicação evitável, né? Então, é muito importante fazer uma pessoa que tem diabetes, fazer uma busca ativa desse pé insensível, dos vasos e orientar, porque é uma complicação evitável.